Então a seção 6.5 trata do movimento circular uniforme. Muito bem. Como a gente já viu na seção 4.7, quando o corpo se move numa circunferência com uma certa velocidade uniforme, esse corpo, ele está sujeito a uma aceleração radial, que é conhecida como aceleração centrípeta, tá certo? Então, a nossa aceleração centrípeta, que a gente já viu, para corpos que estão se movimentando em movimento circular com velocidade uniforme, ela é dada por uma aceleração que é v ao quadrado sobre e. Bom, aqui a gente vai examinar dois exemplos de movimento circular uniforme, tá certo? Então, exemplo 1. Então, fazendo uma curva de carro. Bom, imagine que você está sentado no banco traseiro do carro e esse carro está fazendo uma curva, tá certo? Quando o mesmo faz essa curva para a esquerda, a gente percebe, que existe um escorregão ali para a direita e a gente acaba se comprimindo, contra a porta, Então, se o carro fizer uma curva muito brusca para a esquerda, você tem aquele movimento, para a direita que faz com que você se comprima na porta. Então a grande pergunta é por que isso acontece? Bom, quando o carro faz essa curva, existe uma aceleração centrípeta, tá certo? Pela segunda lei, existe uma força responsável por essa aceleração. Aceleração e força estão intimamente ligados. Então nesse exemplo, a força é uma força de atrito que é exercida pela estrada sobre os pneus do carro. É ela que faz, ela que é responsável por que o carro consiga fazer a curva. Se tiver óleo, por exemplo, ou água, tiver aquela água-planagem, você percebe que a curva já não é tão feita com eficiência ou mesmo não consegue fazer a curva. É o atrito entre a roda e o asfalto que faz com que você consiga fazer a curva, porque ela infere ao carro uma força centrípeta. Bom, assim como o carro faz a curva, a gente também faz a curva, porque afinal de contas está dentro do carro. E de forma que uma força centrípeta também tem que estar presente no nosso corpo. Em geral, essa curva vem do carro, mas quando você está sentado no carro, tem um atrito entre você e o assento. Quando esse atrito não é forte o suficiente, o assento ele pode deslizar, se você passar daquela força estática máxima, de atrito máximo, você pode deslizar por debaixo do assento, tá certo? O que faz com que a gente se comprima, então, na porta direita do carro. O que, então, vai te fornecer a força centrípeta necessária para você continuar fazendo a curva. Então, a força centrípeta, nesse caso, se você se apoiar na lateral do carro, vem exatamente desse apoio aí que está te pressionando no sentido radial da curva, tá certo? Então essa é a primeira ideia. Por que esses dois exemplos são importantes? A gente vai ver já. Então, a gente consegue, quando está observando a curva, sentir de fato a força de atrito, Se o cara está 200 por hora e faz uma curva muito fechada, você vê lá que seu ombro vai encostando realmente na lateral do carro. O exemplo 2 é uma coisa que a gente não vê todo dia, eu pelo menos nunca vi, que é quando você está girando em torno da Terra. Aliás, eu posso até ter visto, eu nunca senti. O que tem de diferente isso aí? Agora imagine que você está num ônibus espacial e esse ônibus espacial está orbitando em torno da Terra, tá certo? Então, nesse caso, você vê lá, alguns vídeos lá que você está flutuando na nave, como se não tivesse peso nenhum, tá certo?
Mas o que de fato está acontecendo ali? Será que a Terra não está te atraindo, né? Como é que faz isso? Como é que esse objeto consegue fazer uma órbita em torno da Terra se você está flutuando ali? Então, novamente, né, como é de se esperar, como a gente está em um movimento circular uniforme, há, sem dúvida, uma aceleração centrípeta e, consequentemente, também uma força atuando sobre você. Agora, essas forças centrípetas são basicamente dadas pelas atrações gravitacionais que são exercidas pela Terra e dirigidas lá para o centro da mesma, tá certo? Vale frisar que, apesar de a gente sentir, né, literalmente a força centrípeta no exemplo 1, porque a gente está sendo pressionado contra a lateral do carro, e apesar de não sentir isso no exemplo 2, em ambos os casos, a gente está sob a ação dessas forças radiais, mesmo sentindo em um caso e não sentindo na outra. Se tem um movimento circular uniforme, certamente existe uma força radial atuando sobre você. A diferença aí é que a natureza dessas duas forças são um pouco diferentes, tá certo? No carro, a força centrípeta é a compressão que atua sobre as partes do seu corpo. Então você tem o seu ombro sendo pressionado, sua perna sendo pressionada, algumas partes do seu corpo estão sendo pressionadas e você acaba sentindo essa força. No caso da força gravitacional 2, essa força que atua sobre o seu corpo, ela atua de maneira completamente uniforme sobre todos os átomos do seu corpo, tá certo? Isso faz com que não exista nenhuma compressão, o seu corpo não está sendo comprimido, porque se a molécula do lado direito está tendo uma força para a direita, a do esquerdo também está tendo uma força, todos os seus átomos estão sofrendo a mesma força, então o seu corpo não tem nenhum tipo de compressão, tá certo? Quando você está em órbita. E é por isso que você não sente. Então isso faz com que a gente não sinta a força agindo sobre o corpo quando a gente está em órbita. No exemplo 2, a gente acaba tendo a sensação de ausência de peso, como se a atração gravitacional não existisse mais quando você está em órbita, tá certo? No entanto, e vale enfatizar aí, que a atração gravitacional é ligeiramente menor que a que existe na superfície da Terra, tá certo? É a mesma força praticamente, porém, você não sente essa compressão porque está todo mundo sendo arrastado com a mesma velocidade, tá certo? Todos os átomos do seu corpo estão sendo arrastados com as mesmas velocidades e aí você não sente, com a mesma aceleração, e aí você não sente essa ação. Vale enfatizar também que a força centrípeta aqui, ela não é um tipo de força, tá certo? Isso agora falando sobre a força centrípeta em especial. A gente tinha tensão, atrito, força gravitacional, tração, força-peso, tudo isso é tipo de força, são tipos. A força centrípeta não é um tipo de força. Ela é basicamente uma força que, o nome força centrípeta, ela simplesmente indica a orientação da força, só isso. Então você pode ter uma força de tração, que é uma força centrípeta. Você pode ter uma força de atrito, que é uma força centrípeta. A força centrípeta é aquela que aponta perpendicular à velocidade, basicamente isso, é radial, tá certo? Então esse nome força centrípeta, ela simplesmente indica a orientação da força. Qualquer força que modifique a direção da velocidade do corpo sem mudar a velocidade escalar, né, sem mudar o módulo da velocidade, é chamada de força centrípeta, tá certo? Então não é um tipo de força, é simplesmente para te falar que você pensou em força centrípeta, você pensa numa força que é perpendicular à velocidade, porque são forças perpendiculares à velocidade que não alteram o módulo da mesma, só mudam a direção e o sentido, tá certo? Pela segunda lei de Newton, a gente pode escrever o módulo da força centrípeta, visto que a aceleração é v² sobre r, então a força centrípeta é uma força que é dada por mv² sobre r. Isso aqui é uma força centrípeta. Tá certo? Como a velocidade é constante, o módulo da força também é constante, tá certo? Que a gente está tratando de movimento circular uniforme, tá certo? Sem aceleração tangencial, tá certo? A velocidade angular é constante. Então, a força, ela é constante. No entanto,
a direção dessa força ela também vai mudando, tá certo? Ela muda continuamente de modo a sempre apontar para o centro da circunferência. Então, se você tiver um movimento circular, a sua força ela é sempre radial, tá certo? Com módulo constante igual a mv ao quadrado sobre r, certo? Então, vale enfatizar que a força centrípeta é sempre perpendicular à velocidade, certo? Muito bem.